finalmente o último capítulo do segundo livro dos Reis, que é o capítulo 25. Então, e esse capítulo trata sobre a queda de Jerusalém. E também Joaquim, rei de Judá, é libertado da prisão. Eu estou numa jornada nesse canal que é gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos Reis, e hoje eu concluo o segundo livro dos Reis. Também já gravei Apocalipse, né? Adiantei porque é o último livro da Bíblia. Então vamos lá. A queda de Jerusalém, então, é o assunto do último capítulo do segundo livro dos Reis. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros, próximos ao jardim do rei. Embora os babilônios estivessem em torno da cidade, fugiram na direção de Arabá, mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram os seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém, todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio que acompanhava Nabuzaradã derrubou os muros de Jerusalém. Todo o exército babilônio que acompanhava Nabuzaradã derrubou os muros de Jerusalém. Ok. E ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país, para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas... Deixa eu ajeitar meu celular aqui, porque senão fica... Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e os tanques de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. As duas colunas, o tanque e os suportes que Salomão fizera para o templo do Senhor eram mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura, o capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiro o sumo sacerdote Seraías, Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Sofonias? Dos que ainda estavam na cidade, vou até sublinhar isso aqui, Sofonias. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário principal, o líder responsável pelo alistamento militar no país, e 60 homens do povo. O comandante Nabuzaradã levou todos os reis da Babilônia em Ribla. Lá em Ribla, na terra de Amate, o rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador do povo que havia... Eu vou ter que... Peraí. Não. Eu disse que eu ia ter que espirrar porque tá me incomodando isso aqui. Como eu não edito os vídeos, né? Nabucodonosor, mas passou. Rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá, os mais pobres. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Netofatita, Tanumete, meu Deus, cada nome, né, cara, e Jazanias, filho de Maacatita, todos os líderes do exército souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador. Eles e os seus soldados foram falar com Gedalias em Mispa.
Gedalias fez um juramento a esses líderes e a seus soldados, dizendo: não tenham medo dos oficiais babilônios. Estabeleçam-se nessa terra e sirvam o rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito com medo dos babilônios. Então essa é a história da conquista, da queda de Jerusalém. Agora, a última história desse capítulo 25, na verdade, né, trata sobre Joaquim é libertado da prisão. No 37º ano do exílio de Joaquim, 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, 37 anos, no ano em que Evil-Merodach, rei da Babilônia, né, se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão. No 27º dia do 12º mês, ele o tratou com bondade e deu-lhe um lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Olha só, uma pensão do Estado, aí que não existia esse conceito de Estado, mas é isso, né? Bom, então eu finalizo nesse vídeo todo o livro do segundo livro dos reis, que tem 25 capítulos. No próximo vídeo já começa então o primeiro livro das crônicas, que é logo na sequência. Beleza? Vídeo com o capítulo 24 aqui no final, caso você tenha interesse. Valeu!